Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um pouco de teologia. E estamos ainda naquele assunto sobre a matéria de missiologia, evangelismo, missão, e nós estamos na aula de número 8, página 25, e é o primeiro período desta aula, primeira parte, falando de missiologia. Muito bem, nós estamos no capítulo de número 4, que está falando sobre missões transculturais. Missões transculturais. Muito bem, vamos entrar aqui na nossa introdução. As missões transculturais podem trazer muitas coisas à mente e depende de quem você fala e com quem você fala. Tenha cuidado. Muitos pensam que as missões são pequenos edifícios um pouco mais longe da igreja. Outros pensam que missões significa ir para outros países onde falam minha língua, e há muitas igrejas para eu trabalhar. Há muitas igrejas para trabalhar. Então muitos pensam assim: missão transcultural, eu ir para um país onde o povo fala a minha língua, e onde eu vou ter ali muitas igrejas para eu trabalhar com elas por um tempo. Nenhuma dessas coisas são missões transculturais. Nada disso é missão transculturais, tá? Ficar fazendo missões em alguns edifícios, alguns pequenos edifícios, ou algumas igrejas um pouco mais longe, ou ir para alguns países onde fala a mesma língua, para trabalhar com igrejas lá. Nada disso é missão transcultural. Vamos definir, para a definição de missões transculturais. Então vamos lá. Quando alguém leva o evangelho para um grupo de pessoas que têm acesso à palavra de Deus, na maioria dos casos são culturas e idiomas são tão diferentes que não conseguem entender a mensagem na língua nacional. Então, isso significa que o missionário transcultural terá que ir para outra cultura e aprender a língua e traduzir as escrituras, fazendo discípulos. Isto também significa que o missionário transcultural terá que viver em um país distante por mais de 20 anos, vou dizer, por muitos anos, para cumprir a grande comissão. Em Mateus 28, do 18 ao 20, vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também em Romanos 15, versículo 20, 22, encontramos o apóstolo Paulo falando assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Olha a palavra de Paulo: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, onde Cristo já fora anunciado. Ele quer dizer que ele ia esforçar para pregar o evangelho, não aonde Cristo já foi anunciado. Tem muitos missionários por aí que quer fazer missão, mas quer fazer missão aonde o evangelho já está sendo anunciado, onde está cheio de igreja. Aí diz que está fazendo missões. Não, para fazer missões temos que ir aonde o evangelho não está sendo anunciado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Muito bem, vamos continuar. Onde o evangelho não está sendo anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de ter convosco. Então aqui está, Paulo muitas vezes se sentiu impedido de ir ter com certos irmãos ou certas igrejas, porque o compromisso de Paulo não era levar o evangelho aonde já estava sendo evangelizado, mas aonde as pessoas ainda não ouviram falar do evangelho de Cristo. Logo, quando falamos sobre a missão transcultural, falamos primeiro sobre a missão de Deus. A missão de Deus. Deus é missionário. Deus é missionário. Eu vou acrescentar mais um pouco. Deus, ele é o primeiro a enviar missionário. Ele foi o primeiro a enviar. Que ele enviou Jesus para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. A missão existe simplesmente porque Deus ama as pessoas. Deus quer resgatar a humanidade de sua desumanização nas áreas moral, espiritual, física, intelectual, social, econômica, política e cultural. O estabelecimento do seu reino é a missão de Deus. O estabelecimento do reino de Cristo na terra é a missão de Deus. Podemos pensar na missão como um movimento de Deus para o mundo, onde a igreja
tem o privilégio de participar, mas a missão não é sua e não pertence a nenhum projeto privado. A igreja está a serviço do movimento de Deus no mundo. Isto é missão. A igreja em serviço do movimento de Deus no mundo. Muito bem. Logo, a missão transcultural depende da imobilização. Que a igreja seja, depende da mobilização da igreja. Que a igreja venha mobilizar e venha fazer a obra missionária. Muito bem. Vamos abordar aqui e dizer que a missão transcultural é quando o povo de Deus, preste atenção, se junta, porque infelizmente o povo de Deus, ao invés de se juntar, eles estão se espalhando e parece que estão virando tribo. Cada pastor é dono da sua tribo e por aí vai. E as almas estão morrendo, perdidas, e não estão nem aí, estão preocupados em fazer templos bonitos, paredes e pisos de porcelanatos, banheiros de porcelanatos, e por aí vai, né? Igrejas, templos que você olha para eles, você fica de queixo caído, de tão linda é a estrutura do templo, mas lá fora tem missionário morrendo e tem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Isso é uma coisa gravíssima. Então vamos lá, vamos continuar, né? Onde as igrejas se juntar para a missão de Deus. Então, atravessarmos intencionalmente barreiras sociais, políticas e culturais, linguísticas, étnicas, em palavras e atos, anunciando a vinda do reino de Deus em Jesus Cristo, convidando as pessoas a se reconciliarem com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo, integrando na vida da igreja, integrando na vida da igreja, com vista a transformar o mundo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Geralmente há tensões entre o que é chamado de missão global, que é a mesma coisa que missão transcultural. Missão global e missão local, que também é a mesma coisa de missão urbana. A missão global aqui é transcultural e a missão local é missão urbana. Então nós vamos frisar esses dois pontos aí: missão transcultural, que é missão global, e missão local, que é missão urbana. Muitas vezes esses termos estão enfrentando, sem perceber que eles são parte da mesma moeda. Devemos integrar as diferentes esferas
expressas no texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus fala para começar a fazer missões a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Descrever as esferas ou áreas de serviço onde o local e o global, quer dizer, a missão urbana e a transcultural estão integradas. Ele nos fala de sermos testemunhas simultaneamente e não fazer a tarefa de maneira sequencial. Nenhuma área de serviço pode ser mais importante. Eles devem ser equilibrados eles devem ser equilibrados dando dignidade, simultaneidade e atenção a cada um. Vamos repetir, porque as palavras são um pouco difíceis, tem um trava-língua aqui, né? Olha, eles devem ser equilibrados, dando dignidade, simultaneidade e atenção a cada um. A igreja que não é missionária é em si uma contradição e extingue o espírito. Olha, a igreja que não é missionária, ela é em si uma contradição. A igreja que não é missionária, que não faz missões, que não se preocupa com missões, ela é uma igreja ela é contradição. Ela é uma contradição. Menos igreja. E pior ainda, que ela extingue o espírito. Ela prende o espírito. A missão não pode ser um departamento isolado da sua própria essência, porque a igreja é missionária ou não é igreja. Vamos repetir essa frase? A igreja, ela é missionária, ou se ela não for missionária, também não é igreja. Ou ela é uma igreja missionária, ou ela não é igreja, ela é apenas uma instituição constitucional, menos uma agência de Deus na terra. Infelizmente é isso. Então a missão envolve todo cristão na totalidade de sua vida. Muito bem. A igreja foi chamada e é enviada para participar da missão de Deus. Missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Vamos ver os textos mais conhecidos, que são Mateus 28, versículo 18 a 20. É a missão de Deus.
Pode ler. Mateus 28, 18 a 20. versículo 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 46 a 47. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Muito bem. E Atos 1 e 8, que vai falar para pregar o evangelho começando em Jerusalém, depois de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas devemos afirmar que toda a Bíblia nos dá o mandato para a missão e evangelização. Deve haver uma moralidade da fé. Implica escutar o clamor dos pobres, oprimidos e dos perdidos. Uma igreja missionária, ela tem esta obrigação de escutar o clamor dos pobres, dos oprimidos, dos perdidos, dos miseráveis. Se essa igreja está surda para ouvir esses clamores, esta igreja, ela não está incluída na missão de Deus. E é uma grande verdade. Devemos nos perguntar por que ainda 27% da população mundial não teve acesso ao Evangelho. 27% da população mundial não teve acesso ao Evangelho. Ou pouco acesso a ele. O que acontece com aqueles que não tiveram conhecimento do Evangelho? O que acontece? O nosso mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas vivendo em 234 nações geopolíticas, mais de 16 mil grupos étnicos. Destes grupos étnicos, mais de 6.600 grupos permanecem como os de menos atingido. A igreja precisa, passando de página número 27, a igreja precisa assumir um compromisso mais intencional na evangelização mundial. John Stott disse: a ação sem reflexão é o fanatismo em ação. Olha só, a ação sem reflexão é o fanatismo em ação. Aí continua: mas a reflexão
sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Não adianta ficar refletindo, falando e não ter uma entrega, porque senão vai virar uma paralisia qualquer sem ação. Em suma, dizendo que toda a Bíblia mostra o plano de Deus para reconciliar todas as coisas para consigo mesmo, através de Jesus Cristo, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 25, leiamos. Colossenses, capítulo 1. Do 15 ao 25. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o corpo perfeito em Cristo Jesus, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. A igreja é um instrumento de Deus para evangelizar seu plano. A missão de Deus é um atributo do próprio Deus. A missão de Deus é um atributo do próprio Deus, que expressa as suas ações para redimir a humanidade e convida sua igreja a participar. O mundo é a cena da atividade de Deus e não devemos nos retirar dela. O serviço ao mundo é um serviço prestado a Deus. Quando a igreja presta um serviço de evangelismo e missões ao mundo, ela presta um serviço a Deus.
e é um reflexo do reino vindouro de Deus, independentemente dos resultados obtidos. A missão é universal. Universal quer dizer transcultural e integral. A missão integral, sem ser universal, torna-se localismo. Localismo é etnocêntrico e egoísmo. Nós cuidamos das pessoas distantes. Por outro lado, a missão universal, sem ser integral, torna-se proselitismo. Corremos o risco de lidar apenas com o aspecto religioso. Às vezes, temos que ter cuidado com a religiosidade pessoal, interno, mas no lidar com todos os aspectos da vida humana do povo. Logo, toda igreja é responsável pela evangelização de todos os povos, raças e línguas. Uma fé que é considerada universal, mas que não é missionária, torna-se retórica, sem autoridade e se torna estéril. A afirmação de que toda a igreja é missionária é baseada no sacerdócio universal dos crentes. Logo, é para o cumprimento desta missão que Jesus Cristo dotou a sua igreja com dons e com poder do Espírito Santo. Deus chama todos os crentes para participar e se engajar em sua missão. Todos os crentes são chamados para participar e engajar em sua missão. Vamos dar uma paradinha por aqui, prometendo voltar com o segundo período desta aula, falando sobre as missões transculturais segundo o Evangelho de João. Segundo o Evangelho de João 20, 21. Até daqui a pouco, se Deus permitir.